Em 1944 é inaugurado o Estádio Nacional. Arquitetos e engenheiros alemães foram chamados a Portugal para projetarem um ambicioso complexo do Jamor e a autoestrada que o ligaria a Lisboa. Às 5 horas chegou o chefe, Salazar. Salazar, campeão da pátria, era o atleta número 1 naquela festa de campeões. Ao som do hino nacional, todo o público, multidão, saudou Carmona e Salazar, de pé, ovacionando-os depois, enquanto estouravam no ar morteiros e foguetes. Com eles, todo o governo assistiu da tribuna à festa inesquecível. Duarte Pacheco é um personagem fascinante. Além de fascinante pela capacidade que tinha de tomar decisões e pelo modo como se impôs dentro do esquema do salazarismo, o tempo ativo que teve para fazer a revolução que fez em Lisboa foram 10 anos. E começa a governar quando se consolida o regime. O que acontece é que ele percebe que tem dentro do salazarismo um papel do construtor, do que vai mostrar resultados de uma gestão boa, coisa que a República não tinha mostrado ser capaz de fazer, de uma forma evidente. De certo modo, ele encarrega-se dos arquitetos, num país que nessa altura era muito dominado só pela engenharia civil, e portanto, que ele introduz uma espécie de mais-valia dentro do esquema. Ele não começa por dizer, não é isto que eu quero fazer, quero que faça outra arquitetura diferente que eu gosto. Não, ele percebe que aqueles homens que eram talentosos, na sua maioria, uma dezena, uma quinzena de arquitetos, que se vão adaptar às circunstâncias. E para isso era aquela relação magnética que ele tinha com as pessoas. E com as pessoas que serviam o Estado. Portanto, o regime que neste período é um regime menos, por aquilo que se percebe, menos opressivo e mais eficaz, ele tem no Duarte Pacheco o grande ator. Era difícil para os arquitetos darem uma grande luta neste campo. Modernidade e continuidade jogavam-se nesta altura. Como hoje se pensa, eles afinal venderam-se ao regime. Eu acho que eles não se venderam ao regime. Eu acho que eles tinham dúvidas sobre a arquitetura que tinham que fazer. Agostinho da Silva disse-me numa entrevista que lhe fiz: vocês mais novos agora não podem imaginar o que era difícil fazer a arquitetura dita moderna nessa altura, em 1928, 29, onde ele começou. Porque toda a gente dizia mal de nós. Não foi o regime que inventou o termo arquitetura caixote. Era o povo que dizia, não gostamos disto. No fundo, já foi muito o que eles fizeram num ambiente que era um ambiente extremamente atrasado. Sobretudo na província, mas não só, também em Lisboa. Eu acho que nessa altura o urbanismo não era muito importante para Portugal. O urbanismo podia-se reduzir a uma arquitetura bem pensada. Aquilo que ordena uma cidade vinha de trás. Ainda não tinha havido em Portugal o esfacelamento total do território, quer por via do modernismo, da Carta de Atenas, etc., que dividiam tudo em peças, em bocados, etc., quer do ponto de vista do mercado imobiliário, que, de acordo com os preços dos terrenos, decide fazer aqui e não fazer ali. Portanto, isto ainda não tinha acontecido. Isto vai acontecer dos anos 50 em diante. É o pós-guerra já. Neste período, o Duarte Pacheco, em grande parte, era o necessário para as obras se poderem fazer. E ele começa por completar as avenidas novas. Porque nas avenidas novas ia ficar grande parte dos novos equipamentos, que era o brilharete do Estado Novo. Agora o céu desvenda uma cidade nova, toda rasgada em perspectivas amplas, de cores claras e espaços abertos. O edifício da Estatística é o Instituto Superior Técnico, é depois um pouco mais tarde a Casa da Moeda, que é uma das melhores obras da arquitetura portuguesa do século XX.
Seria a igreja de Fátima um pouco mais longe, essa ainda estava nas ruas antigas do templo do Recém Garcia. Ele foi completar aquela Lisboa Nova porque sabia que ao mesmo tempo isso era o receptáculo dos grandes edifícios novos que iam seguir-se. Quer dizer, o urbanismo nessa altura se fazia era por partes que podiam justificar e ser necessárias à renovação do ambiente geral. A Praça de Londres, onde se ergue a Igreja de São João de Deus, é hoje o centro irradiante de muitas ruas desta capital atualizada e dinâmica que vive a sua hora de crescimento rapidíssimo, como se tivesse acordado estremunhada ao sol do verão, para se entregar aceleradamente ao trabalho de fazer de si mesma uma das mais luminosas e belas capitais atlânticas. Mas silenciamos agora os nossos comentários para que possamos gozar melhor, com esta música, a digressão sobre as casas da Cidade Nova. Como é que era nesta altura Lisboa? Era uma cidade média em termos europeus, uma cidade grande em termos portugueses. À volta desta cidade tem uma série de vilas, que eram vilas. O resto era vazio. O que aconteceu em Lisboa nestes 20 anos, sobretudo anos 40 e anos 50, e depois 60 continuando, e daí adiante, foi encher os vazios entre Lisboa e as vilas. Eu acho que o Eduardo Pacheco nunca interessou muito o urbanismo. Interessou muito foi o desenvolvimento e o crescimento. E esse crescimento não era a previsão a 20 ou 50 anos. Embora algumas das coisas que ele previu são magistrais, resistiram ao tempo. Por exemplo, saber que tinha que haver uma saída de Lisboa, ou do Marquês de Pombal, ou de outro sítio qualquer, ou de Benfica, ou de onde fosse, para ligar a Sintra e para ligar a Cascais, pelo lado de trás e não só pela Marginal. E são visões importantes, como a saída depois para o Norte. Ele depois não tem possibilidade de continuar isso porque morre em 43. Mas, de qualquer forma, mesmo isso eram planos de pormenor. A maior parte destas operações eram aquilo que a gente hoje chama planos de pormenor. Ou estudos de urbanização, como chamam outros, para ser menos comprometedor. Ou mesmo, como chamaríamos agora, projetos urbanos. Quer dizer, é um projeto, fundamentalmente, de arruamento de espaço público, de infraestrutura, ao qual depois se fazem divisões em quarteirões e casas. Portanto, não é nada de revolucionário, não é aquilo que Corbusier sonhava. Os antigos terrenos transformaram-se na soberba Praça do Império, com a sua fonte luminosa e os seus jardins. De todos os lados se erguiam pavilhões de risco sóbrio e digno, de uma originalidade e de um gosto incontestável. A exposição é muito por causa das colónias. E para mostrar que o Portugal é imenso, que não é um pequeno país. Para mostrar também que é bem governado, que tem grandes artistas, etc. E aí vem o Almada a fazer pinturas, vem quase todos, vêm todos. Mesmo um arquiteto que todos nós admiramos muito, que foi sempre um inimigo do regime, que é o Cassiano Branco, aparece nas fotografias da exposição do mundo português. Por arte do Cotinelli Telmo, que era o braço direito do Eduardo Pacheco, um homem extremamente imaginativo, um homem extraordinário, montou a mecânica da exposição, seduziu a maior parte dos seus colegas arquitetos, cada um tinha o seu pavilhão, ou cada grupo tinha o seu pavilhão, e, portanto, vamos fazer uma coisa que era, no fundo, uma encenação. Todas as expos são encenações. Havia um desprezo pelas tradições nacionais que eram tão interessantes e
teria sido bem aproveitado, tinha sido uma característica das nossas casas atuais. Enfim, tudo isso passou. Os tempos depois mudaram muito, muito, por completo, como todos sabem, os tempos e as técnicas. 48 é importante por várias razões e ela vem a propósito da questão da exposição do mundo português. Ou seja, na altura em que há a exposição dos 15 anos de obras públicas e há, sobretudo, que é, enfim, tanto quanto eu sei, me parece um marco fundamental, é o primeiro Congresso Nacional de Arquitetura, onde a ruptura, que é evidente nas várias intervenções, nas conclusões, entre, digamos, toda uma corrente de arquitetos modernistas que estiveram, muitos deles envolvidos na exposição do mundo português, e aqueles que, nomeadamente o Raul Lino, que eram os defensores da casa portuguesa, do portuguesismo na arquitetura. A coloração política dominante do regime da altura era de considerar que tudo aquilo que é internacional, sendo moderno, é óbvio que era de rejeitar. É que regressa à tona, no final dos anos 50, esta problemática do final dos anos 40 com o Congresso, que era: não somos tradicionalistas, somos modernos, portanto é preciso acabar com este travesti da arquitetura tradicional portuguesa. Não é isso que nos interessa, interessa-nos a arquitetura moderna, racional, funcional, etc, etc. Agora, aqui aparece uma nova estrutura, 10 anos mais tarde, das 3 gerações. Surge a dialética da modernidade ou tradição. Já deixava de ser uma questão polémica. Passava a ser uma questão quase de diferentes opções de diferentes autores. Perdeu-se muito a intensidade ideológica da fase anterior, que era muito radical e ligada aos grandes ismos daquela época, e passa-se para uma fase muito mais experimentalista. Muito interessante, porque estava sempre em jogo a questão do contexto. Vocês são pelo contraste com o contexto, nós somos pela integração no contexto. Eu julgo que a questão do contexto é das mais importantes. Haveria outra que devia ser muito mais importante ainda, era a das pessoas. Eu não considero que o contexto era o contexto físico, contexto geográfico, contexto cultural, mas não eram os modos de vida das pessoas. Os modos de vida das pessoas estavam a mudar de uma forma rapidíssima. Uns no sentido de adotar fórmulas modernas, outros no sentido de saudosismo. E os imigrantes. É a década de 60, é a década da grande imigração. E nessa linguagem também havia uma oposição ao Corbusier. Porque o Corbusier era um visionário do futuro da humanidade. As pessoas quererão isto. E é isto que vamos fazer. E cria um estilo, ou junta-lhe um estilo, nesses modelos, e isso divulga-se, tanto faz pelo Brasil, como pelos Estados Unidos, como pela África do Sul, provavelmente, etc. Nos sítios mais variados do mundo. A mesma linguagem. Mas o que eu acho mais importante deste período, e também para os arquitetos, porque tiveram um grande protagonismo neste assunto, são os equipamentos reais do Estado, como se fossem sociais-democratas, não eram democratas, mas eram sociais, que eram os hospitais, eram as escolas, os liceus, eram as pousadas em relação, portanto, ao turismo, que se começava a falar no turismo. Tudo isto apareceu um pouco por toda a parte. E neste pacote dos anos 50 sai a habitação. Porque a habitação antes eram pequenos bairros para funcionários públicos, que se iam espalhando, feitos por arquitetos, casinhas em geral, bairro da Encarnação, de Caselas, outros lá no Porto. Eram coisas, portanto, nos anos 30, muito modestas, pequenas, pouca dimensão.
A única coisa a sério viria a ser Alvalade. Alvalade, no fundo, é o bairro dito social, porque na realidade tinha rendas limitadas, dito social numa grande expansão da cidade que era interclassista. Não tem a marca negativa do chamado bairro social. Mas era um bocado de bairro numa grande ampliação da cidade que corre estes anos, com os melhores arquitetos portugueses a trabalhar para ele, de uma forma que está entre o tradicional e o moderno. É preciso ver que o moderno não é só o moderno do modernismo da Bauhaus e do Corbusier, é o moderno da Cidade-Jardim, é o moderno daqueles modelos que misturam expansões que de um lado tem jardins, do outro lado tem a rua para os automóveis. Então são questões inovadoras. O bairro de Alvalade é feito assim, exatamente. O que é um facto é que, a partir dos finais dos anos 50, por razões exteriores ao próprio urbanismo e à arquitetura e à sociologia, enfim, por razões, no fundo, basicamente de ordem económica, o regime é forçado a iniciar, de uma forma lenta, progressiva, alterações que até então eram dominantes em todo o Estado Novo. O período de 26 a 74, não é, que é todo o período do Estado Novo, não é, obviamente, homogéneo. Os anos 50 são os anos cinzentos neste país, realmente, e nesta cidade. A obra publicada pelo Vítor Pala e pelo Costa Martins sobre Lisboa, cidade triste e alegre, que do meu ponto de vista é exemplar, dando conta do encerramento, do cinzentismo dos anos 50, o conjunto de fotografias, pela pose nomeadamente das mulheres, uma certa frontalidade com que as mulheres olham para a objetiva, a pose dos miúdos, o triste e o alegre, o ciclotímico, de uma espécie de esquizofrenia, ao fim e ao cabo, do triste e o alegre, do preto e do branco, é o contraste que anunciando realmente os anos 60 como algo que sabemos agora, melhor do que na altura, que foram, digamos, todo um período de mudança, ainda que muito larvar, muito subtil. A própria classe operária, digamos, no sentido forte do termo, consolida-se também nesse período dos anos 60, exatamente, porque ela vem preencher as necessidades de muitos investimentos, de muitas empresas que crescem nessa fase, não é? E ao mesmo tempo, elas criam também uma certa consciência de classe que até então, por razões do atraso milenar do país, não tinham tido essa possibilidade, não é? Não era mais possível continuar dentro deste espírito ruralizante e ruralizado de que o Salazar era a figura tutelar e emblemática, etc. Claro que o Salazar vai abrindo algumas portas à contre-cœur, ou seja, certamente que não era do seu interesse, mas não teve outro remédio. O que é que acontece? Que estes bairros de Lisboa, por exemplo, Olivais e Chelas, são bairros ecléticos. Não são nem de uma coisa nem da outra de uma forma radical. Eles são ecléticos, têm muita mistura de opções, como se as pessoas os pudessem escolher.
E havia uma contradição. As pessoas, no fundo, iam para onde lhes mandassem. E não podiam estar não podiam dizer sequer o que é que gostavam ou o que é que não queriam. Esta situação é curiosa, eu vivia intensamente, porque fizemos bairros nos Olivais Norte, depois nos Olivais Sul, também estavam colaboradores do nosso ateliê, que era o Gonçalo Birne e o Reis Cabrita, que estavam a fazer aquele famoso conjunto chamado a Pantera Cor-de-Rosa em Chelas. Em todos houve o mesmo drama que nós estamos aqui a falar dos nossos bairros. Tínhamos um modelo para a Frentex que não precisava de ser justificado. Nós fazíamos os projetos, dizíamos como era a sala, os quartos, se eram edifícios altos, se eram baixos. A gente apostava. É uma palavra que eu acho horrível para arquitetos, mas enfim, faz conta que é uma aposta que depois vamos ver se bate certo ou não. Só que depois não se ia ver. Portanto, na realidade, o arquiteto punha e dispunha. Quando depois fui para o LNEC com outros colegas, resolvemos começar a fazer inquéritos às casas para saber como é que as pessoas viviam. Isso deu-nos também uma ideia sobre a maneira de viver que estava a mudar. Eles vinham do campo, tinham passado pelo drama dos bairros de lata, falta de infraestruturas, etc. Das duas, uma. Ou tinham a sorte de entrar nestes bairros, mesmo assim tudo somado, eram umas dezenas de milhares de habitações, ou então arranjavam umas ajudas das famílias, ou dos familiares imigrantes, que estariam em França já nessa altura, e começavam a fazer uma casa nos loteamentos clandestinos que rodearam Lisboa. Independentemente da ilegalidade com que se fizeram estas negociatas de terrenos, estes bairros, na minha opinião, nunca foram o maior dos problemas, ao contrário do que se dizia na administração pública portuguesa, mas sim problemas que se podiam transformar em soluções. Enquanto que os nossos bairros sociais eram soluções que se iriam transformar em problemas. Mas é verdade que há arquiteturas que são mais adaptáveis à mudança das pessoas e há arquiteturas que são mais rígidas. Nós estávamos nestes anos 60 numa fase rígida, que era que eles defendíamos muito o contexto e o povo que vinha da província e que achávamos que devia ter uma cozinha muito grande, a sala até podia ser pequena, que achávamos, etc., que os quartos das crianças deviam estar ligados quase à cozinha, que era onde a mãe estava. Mas quando eles estavam a começar a ir para essas casas, as mães estavam a começar a empregar-se. Isto muda muito, torna muito vulnerável toda a filosofia do funcionalismo. A gente tinha que trabalhar sempre em dois níveis. Um da casa para a sociedade e o outro da sociedade para a cidade. Portanto, no fundo, as duas tinham que ter interações sociais, mas não era a mesma coisa. Nem o franquismo em Espanha, nem o salazarismo em Portugal puderam conter a horda de novos imigrantes temporários dos nossos verões. Portanto, este boom urbanístico em Portugal, causado exatamente pelo turismo seja europeu, seja americano, muito importante e que passava à margem dos efeitos da guerra colonial, etc., que atingiam outros lados do país, era essencial para as finanças, para o equilíbrio externo, a entrada de divisas através e Portugal achou, não sei de quem foi a ideia, nisto do próprio Salazar, que o nosso turismo ia ser de luxo, coisas que dão divisas, coisas que dão prestígio, num país atormentado com uma guerra, etc., obviamente que deixou-se fazer de qualquer forma.
muita coisa que entrava em contradição com a tal estratégia do turismo de qualidade. Acabaram-se por ter que tornar um pouco em resorts, ou não se chamava assim ainda, ou em fortalezas, não é? de turismo, escondidas, etc., para as pessoas mais ricas, com mais posse, para entrar mais à vontade, jogar o seu golfe, etc. Mas ao lado nasciam as quarteiras para a classe média e para os gostos internacionais, ou a compra de casas rurais no interior do Algarve. Quer dizer, isto era muito difícil de conter. Foram, em todo o caso, alguns gabinetes, caso do Loureiro, no Porto, em relação à costa que vai para Moledo, caso do Conceição Silva, que começou em Setúbal e fez o primeiro plano de Troia. Isto significou a transferência da qualidade de desenho, de concepção e de construção que caracterizava estes bairros sociais para um novo tipo de produto, que é o da habitação temporária. É um novo produto da cidade moderna. Esta experiência de construção foi absolutamente decisiva, extremamente importante. Está-se, portanto, a ver que aqui está na passagem para qualquer coisa que o 25 de Abril não sabia lidar com esta nova situação, e depois virão os super resorts de luxo, com os golfes, com isto, com aquilo, que é a fase seguinte de quem, apesar de tudo, preservou um bocado mais do que outros. Significa que houve alguma qualidade que se deve também a este tipo de interlocutores.